Estamos na Paraxá 18, Paraxá de nome Mishpatim. E antes de iniciarmos, dar uma pequena introdução, para que fique bem fixado, para os irmãos. A Torá, ela foi outorgada para um povo, numa época, dentro de uma cultura, dentro de um contexto. Então, se nós retirarmos os mandamentos de Deus desse contexto, dessa cultura, a gente não vai conseguir entender em plenitude tudo o que Deus mandou. A gente tem que ter a consciência de que muitas coisas que Deus mandou não são aplicáveis a nós, aonde nós estamos e no tempo em que vivemos. Aprove a Deus que não houvesse tempo, em todo esse período de tempo, desde o ano 70 até o dia de hoje. Então, muito do que foi ordenado, a gente tem que entender, temos que ter a compreensão de que são mandamentos justos, mandamentos bons. Se estivéssemos em Israel, nos tempos bíblicos, seria bom para nós, mas nem tudo a gente consegue colocar em prática nos nossos dias. E também é importante pontuar que Deus ele teve que regulamentar certas práticas, que eram normais da cultura do tempo, mas não necessariamente ele assinava embaixo, digamos assim, era algo que fosse a vontade plena dele, a vontade inicial dele. Então a gente vai ver aqui alguns mandamentos que a primeiro momento podem parecer um pouco estranhos, podem parecer um pouco injustos para a nossa cultura e para o tempo em que vivemos. Mas devemos entender que existiam coisas que eram comuns da época, que eram necessidades da época, e que Deus ele tinha que regulamentar, porque se ele não regulamentasse, se ele não desse ordens acerca daquelas práticas, ele seria um Deus injusto, ele iria deixar que as pessoas fizessem as coisas ao seu bel prazer. Amém? Então vamos lá. Já no início já temos aqui alguns mandamentos que muitas pessoas, muitos ateus, eles atacam as escrituras por causa de passagens como essa, e muitas pessoas também que acreditam em Deus acabam descartando a Torá, chamam de Velho Testamento, algo ultrapassado, por não entender mandamentos como esses. Então vamos lá. Êxodo 21, versículo 1 em diante. Estas são as regras que você lhes deve apresentar. Se você adquirir um escravo hebreu, ele deve trabalhar durante 6 anos, mas no 7º ano ele será libertado sem pagar nada. Já continua. Irmãos, todas as vezes que vocês lerem a palavra escravo na Bíblia, esqueçam tudo o que a humanidade viveu no século passado e retrasado. Limpem a sua mente, não tem nada a ver com o que aconteceu no século passado e no século retrasado. A gente vai ver aqui, com poucos textos, que existia uma diferença muito grande entre esse servo, esse escravo que é citado aqui, e o que a humanidade fez no século passado e retrasado. A gente vai ver diferenças bem claras. A primeira diferença é já a primeira palavra do versículo 2. Se você adquirir um escravo hebreu. É muito importante deixar esse se bem grandão, porque Deus ele poderia falar quando você adquirir, mas não foi o caso, se você adquirir. Então, o senso de urgência dessa regra é bem diferente de não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então, a gente tem que entender bem esse senso de urgência e essa condicional que o Senhor colocou aqui. Versículo 3. Se ele veio solteiro, deverá sair solteiro. Se veio casado, sua mulher deverá acompanhá-lo quando ele sair. No entanto, caso seu senhor lhe tenha dado uma mulher, e ela tiver dado alguns filhos ou filhas, então a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, e ele sairá sozinho. Mesmo assim, se o escravo declarar: amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, por isso não desejo ser libertado, o Senhor deverá levá-lo diante de Deus, ou dependendo da sua tradução, diante dos juízes, porque a palavra aqui é Elohim, tanto Deus como juízes pode ser aplicado. E ali junto à porta ou batente
seu senhor deverá furar-lhe a orelha com um furador, e o homem será escravo dele por toda a vida. Muitos comentaristas falam que por toda a vida seria até o ano do jubileu. Então, a gente já vê aqui uma diferença bem grande em relação a esse tipo de servidão do que ocorreu no século passado e retrasado, era que o servo ele deveria ser livre dentro de 6 anos. Então, no século passado e retrasado, a gente vê documentários, filmes, muitos homens e muitas famílias, muitos homens e mulheres foram escravos a vida toda. Os navios negreiros iam na África, sequestravam esses homens, e aqui nos próximos versículos a gente vai ver que a Torá proíbe o sequestro. O sequestro é uma pena de morte na Torá. Então a gente vê que é uma diferença gritante, uma diferença muito grande. No século passado e retrasado, eu duvido que os escravos eles folgavam todo o Shabat. Mas nos 10 mandamentos a gente tem claramente a ordem de que o servo ele deveria folgar, deveria descansar no sábado. Deveria ser livre no ano Shemitah, que é no 7º ano, de 7 em 7 anos, e deveria voltar para sua propriedade particular, que ele precisou sair por qualquer motivo que seja, no ano do jubileu. Então, temos diferenças bem claras. Nesse caso, a escravidão do século XIX, século XX, século XVIII, era uma escravidão animalesca. Eles tratavam o ser humano como se fosse um animal. No caso da Bíblia, não era a mesma coisa. Como é que uma pessoa se tornava escravo? Quando ele tinha uma dívida. Ele não podia pagar aquela dívida, então ele iria trabalhar por um período. E nesse período, então, ele pagaria a dívida. Se coincidisse chegar o ano do jubileu, não importa se ele trabalhou um dia, um mês, 6 meses, 7 anos, ele seria liberto. Era uma forma de pagar a dívida. Não teve uma palavra melhor para se traduzir. Agora, a escravidão que foi imposta aos afrodescendentes, primeiros os africanos e depois seus filhos, não foi uma escravidão motivada por dívidas. Na África eles guerreavam, aquele que perdia a guerra era feito prisioneiro, e o seu próprio irmão da África é que vendia aquela pessoa, e aquela pessoa perdia toda a dignidade. Não era o caso desse servo, que a palavra mais correta seria servo, que trabalhava em Israel. Ele tinha todas as regalias, a tal ponto que Eliezer era servo de Abraão. E você vê que Abraão cogita a possibilidade de ele ser o quê? O seu herdeiro. Uma curiosidade interessante é que quando os ingleses eles começaram a ir para o que hoje chamamos de Estados Unidos, que na época era a Nova Inglaterra, muitos ingleses eles se vendiam como escravos, como servos, para poder pagar a sua viagem e lá na Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos, com trabalho de anos e anos, poder pagar a sua estadia lá na Nova Inglaterra e a sua viagem. Então, é um conceito de pagamento de dívida, Então vamos aqui ao versículo 16, para diferenciar bem. Capítulo 21, versículo 16. Quem sequestrar alguém deverá ser executado, independentemente do fato de a pessoa já ter sido vendida ou ainda permanecer em sua posse. Diferentemente do que aconteceu no século passado, retrasado, no século XVIII também, onde eles sequestravam as famílias e tornavam elas escravas. Então é importante pontuar bem isso. E vamos ao texto de Jeremias, o texto da porção dos profetas, que é chamada Haftarah, Jeremias 34. Jeremias 34, versículo 8. Acharam? 34, 8. Esta palavra veio a Jeremias, da parte de Adonai, depois que o rei Zedequias fez uma aliança com todos os povos que estavam em Jerusalém para emancipá-los.
Todos os que tinham escravos hebreus, homens ou mulheres, deveriam deixá-los ir livremente. Ninguém deveria manter escravo um compatriota judeu. Todos os líderes e todo o povo ouviram aqueles que tinham entrado na aliança, segundo a qual todos deveriam libertar seus escravos, homem ou mulher, e não mais mantê-los em escravidão. Eles ouviram e os deixaram ir livremente. Contudo, depois disso, eles mudaram de ideia. Fizeram retornar os homens e as mulheres de escravos, aos quais tinham libertado, e os trouxeram de volta à sujeição como escravos. Me parece que isso foi algo forçado, né? Ninguém volta para a escravidão assim, de bom grado. Né? Então, provavelmente, houve um pouco de força aqui. Versículo 12. Portanto, esta palavra de Adonai veio a Jeremias, da parte de Adonai. Eis o que Adonai, o Deus de Israel, disse: quando tirei os antepassados de vocês da terra do Egito, onde eles viviam como escravos, fiz uma aliança com eles. Ao fim de 7 anos, cada um deve libertar seu irmão hebreu, que foi vendido e que os serviu a vocês por 6 anos. Vocês devem libertar. Contudo, os antepassados de vocês não me ouviram, nem me deram atenção. Agora, porém, vocês se arrependeram. Vocês que fizeram o que era certo, em meu ponto de vista. Quando cada um proclamou libertação a seu compatriota. E vocês fizeram uma aliança diante de mim na casa que leva meu nome. Mas então mudaram de ideia. Vocês profanaram meu nome quando cada um tomou de volta seu escravo, homem ou mulher, que vocês tinham libertado para que vivesse como bem quisesse. E o trouxeram de volta à sujeição como escravo. Portanto, eis o que Adonai diz: vocês não me atenderam e proclamaram libertação cada um a seu próximo. Então agora eu proclamo libertação a vocês, diz Adonai, pela espada. Ou em outras palavras, eu proclamo liberdade para a espada, pela praga e pela fome. Farei de vocês um objeto de horror a todos os reinos da terra. Quanto aos homens que violaram minha aliança, não vivendo segundo as condições da aliança que fizeram em minha presença, cortaram um bezerro em 2 e passaram em suas partes. Isso é um sinal de pacto. Abraão fez esse pacto, fez um corredor de animais e passou no meio deles. Os líderes de Judá, os líderes de Jerusalém, os oficiais, os Kohanim e todo o povo da terra que passou entre as partes do bezerro, eu os entregarei a seus inimigos e àqueles que procuram a sua vida, e seus cadáveres se tornarão comida para os pássaros do céu e os animais selvagens. Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais entregarei a seus inimigos, aqueles que procuram tirar-lhes a vida, e a todo o exército do rei de Babel, Babilônia, que se retirou. Eu darei a ordem, diz Adonai, e os farei retornar a esta cidade. Eles a atacarão, a capturarão e a queimarão até o chão, e eu tornarei a cidade de Judá desoladas e desabitadas. Então a gente vê bem claramente qual que era a vontade de Deus em relação a esse tipo de servidão. Ele queria que o escravo, o servo, fosse liberto ao fim de 6 anos. Ele queria que o servo tivesse descanso no Shabat e também no ano do jubileu ele voltasse. Então, como o irmão já falou, uma pessoa ela se sujeitaria a uma servidão quando ela tivesse uma dívida que ela não poderia pagar com dinheiro ou com bens, e ela pagaria com trabalho. Mais para frente a gente vai ver também se um ladrão ele roubar algo, vender esse objeto e ele não tiver meios de restituir, porque na Torá não existe prisão, não existe o conceito de roubou, prendeu, e sim o conceito de restituição. Roubou, dá de volta e, dependendo dos casos, ainda se acrescenta 1/5 do valor, o que para nós seria algo parecido com danos morais. Então, na Torá não existe conceito de prisão. Então, se um ladrão ele roubou algo, não conseguiu restituir, não tem meio de restituir, ele teria que trabalhar como um servo para poder pagar essa dívida. Então, se alguém questionar vocês, falando assim: você acredita na Bíblia, a Bíblia fala de escravidão, a Bíblia fala disso, a Bíblia fala daquilo, mimimi. Então, expliquem bem que existe uma diferença muito grande do que foi feito no século passado, retrasado, quando Deus ele está regulamentando aqui. Ele não está mandando o povo de Israel ter escravos.
Ele não é algo imperativo, ele não está falando para se ter, ele está falando, se caso você tiver, você deverá agir assim. Outra coisa que é importante salientar, que eles acabaram de sair de uma escravidão. Então o Eterno não queria que eles repetissem ou copiassem o que eles passaram no Egito. Então o propósito foi esse: organizar a questão da servidão para os pagamentos das dívidas, e o escravo, entre aspas, o servo, ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha uma vida normal, era um trabalhador, ele pagava a sua conta, né? Exatamente. Então, seguindo mais em frente, essa porção ela tem diversas leis, né? Os irmãos que não estudaram toda a porção, eu recomendo que estudem, né? E para entender melhor todos os mandamentos do Senhor, né? Eu vou pensar aqui em alguns que eu acho interessante fazer alguma observação, né? Não vou me estender muito. Então vamos lá. Versículo 12, ainda do capítulo 21, 12 ao 14. Quem atacar uma pessoa e causar-lhe a morte deve ser executado. Se não for premeditado, mas um ato de Deus, né, um acidente, então eu lhe designarei um lugar para onde ele poderá fugir. No entanto, se alguém matar deliberadamente uma pessoa após planejar o ato, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar e executá-lo. Ou seja, que a lei é para todos, mesmo se for um sacerdote que trabalha no altar do Senhor, né, é necessário que ele passe por essa pena. Muitas pessoas elas podem dizer também: nossa, mas pena de morte, Jesus, você concorda com isso? É a lei de Deus, né? Se você perguntar para mim se eu quero que exista pena de morte no Brasil, eu acho que não, porque aqui é um país de muitas injustiças, é um país que é difícil acreditar no mais alto escalão de juízes do nosso país, né? Então, pena de morte no Brasil, acredito que não, mas aqui em Israel, debaixo do sacerdócio, debaixo da lei de Deus, é o que era justo. A gente pode até pensar que um homicida que planeja o seu ato, ele merece a morte, mas no país no qual vivemos, isso não acontece. A lei de Deus é justa, a lei de Deus é santa. Precisamos ter esse entendimento, mas no país em que vivemos não é possível se aplicar. Diferentemente, por exemplo, do que acreditam os muçulmanos, né? Os muçulmanos, eles têm o livro deles, o Alcorão, e eles têm a lei deles, a Sharia. Por que eu vou falar sobre isso? Porque muitas pessoas do nosso movimento, essas pessoas elas acabam vendo semelhanças na lei de Deus com a lei do Alcorão, e elas entendem que, assim como os muçulmanos eles acabam aplicando a Sharia, que é a lei deles, aonde eles vão, algumas pessoas acham, tá vendo, a gente poderia fazer isso aqui também. E isso é um absurdo, é um erro de visão, né? Parece até um pouco óbvio eu ter que explicar isso, mas infelizmente para algumas pessoas não é óbvio. Por exemplo, nessa porção, a gente vai ver mais à frente, que Deus manda quando o povo de Israel chegasse, lá na terra prometida, para eles derrubarem todos os deuses falsos, todos os postes sagrados, né? E tem muitas pessoas que leem esse texto e falam: tá vendo? A gente tem que ir lá nos templos de outras religiões e derrubar tudo, quebrar tudo. Então, é necessário ter essa compreensão, essa separação. Nós vivemos em um Estado laico, né? Estado laico não é Estado ateu, é um Estado que é liberdade de religião para todas as religiões, né? Quando estivermos numa teocracia, e espero que seja logo, quando Yeshua retornar e vier reinar em Israel, aí sim a gente vai obedecer todas as leis em plenitude, né? Mas aqui no país que vivemos, nós devemos respeitar as outras religiões, né? Uma pessoa que pela Torá deveria ser executada, a gente não tem autoridade bíblica para executar essa pessoa, né? Infelizmente parece óbvio, mas a gente precisa explicar isso para algumas pessoas, né? Eu vou dar uma suposição aqui, vamos supor que algum irmão aqui da nossa congregação, uma suposição, ele mate o próprio pai, né? Uma suposição bem
bem absurdo, né? O parricida, né? O homicida de pais, ele deveria ser executado pela Torá. Nós não temos autoridade para executar essa pessoa aqui da nossa congregação. Estou dando aqui um exemplo bem fictício, né? Parece óbvio ter que explicar isso, mas algumas pessoas têm essa visão distorcida da Torá, né, e entendem que nós poderíamos aplicar todos os mandamentos, inclusive as penas capitais, aqui onde moramos. Nós devemos respeitar as leis do nosso país, né, para não cair num engano desse tamanho. Amém? Vamos ler aqui versículo 15, Êxodo 21, 15. Quem atacar seu pai ou sua mãe deverá ser executado. Versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá ser executado. A gente vê aqui que Deus ele coloca de uma forma muito séria o respeito aos pais. Eu acredito que aqui todos somos filhos, né? E se infelizmente o pai de alguns dos irmãos aqui não está entre nós ainda, os irmãos já foram filhos, né? E muitas vezes na minha adolescência eu não entendia muitas coisas que minha mãe proibia, muitas coisas que minha mãe falava, muitas coisas que minha mãe fazia. Hoje eu sou pai, eu já entendo. Então, os irmãos que são filhos, respeitem os seus pais, respeitem diligentemente os seus pais. Aqui você vê que uma agressão ao pai já era motivo de pena capital. Uma maldição, você falar uma palavra para o seu pai, já era um motivo de maldição, de pena capital, desculpa. Então nós temos que ter uma reverência muito grande para com os nossos pais. Mesmo que às vezes a gente não entenda algo, não concorde com algo, né? Existe uma frase, mãe é mãe, pai é pai. É meio clichê, né? Mas nada como essa frase para que a gente tenha uma certa noção de respeito. Amém? Aqui no versículo 18 em diante nós temos diversas leis de reparação, né? No ano passado eu já dei algumas explicações, por coincidência no ano passado eu também peguei essa porção. No ano passado eu já dei algumas explicações sobre lei de reparação, né? Acredito que os irmãos que já estão aqui há mais tempo já conhecem algumas explicações, mas é necessário também a gente fazer essa reciclagem, né? E sempre explicar um pouquinho mais, principalmente devido a esse texto aqui, ó, esse versículo, Êxodo 21, versículo 24. Depois de Deus apresentar diversas leis de compensação, né, é bom deixar bem claro que não são leis de revide, são leis de compensação, não são leis de vingança. Versículo 24, Êxodo 21, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida e contusão por contusão. Irmãos, isso é uma expressão idiomática. Isso é o que alguns teólogos chamam de hebraísmo, né? No nosso país também nós temos diversas expressões, né? Se você for explicar para um falante de língua inglesa diversas expressões da nossa língua, ele vai demorar para entender, vai coçar a cabeça, algumas expressões que são até engraçadas, né? E você vai ter que dar ali, ter jogo de cintura para explicar. Então essa é uma expressão idiomática, né? É necessário entender que isso não é uma lei de revide, mas uma lei de compensação. Vamos para o texto de Mateus, Mateus 5, Mateus 5, 38. Muitas pessoas usam esse texto para falar, tá vendo? Jesus, ele falou contra a Torá, ele falou contra a lei, né? Mas a gente tem que ter uma ideia de que se ele falasse contra a lei, ele seria digno do seu juízo, digno de sua pena, né? Muitas pessoas dizem, está vendo, Jesus não guardou o sábado, né? Então, se ele não guardou o sábado, ele merecia ser réu, né? Então, é necessário ter isso bem separado. Aqui no capítulo 5 de Mateus, ele tinha acabado de falar em Mateus 5, versículo 17, não vim para abolir a lei ou os profetas, né? Então, todo esse discorrer do capítulo 5, ele está dando um real entendimento para os mandamentos de Deus, né? Não está abolindo de forma alguma. Vamos aqui ao versículo 38, Mateus 5, 38.
vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais. É muito importante pontuar, ouviram o que foi dito. Quando Jesus ele falava de algo que estava escrito, ele sempre começava dizendo, está escrito. Né? Então aqui ele está falando de um falso entendimento da Torá. Vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se oponham a quem age errado contra vocês. Ao contrário, se alguém lhe bater na face direita do seu rosto, permita-lhe bater também na esquerda. Muitas pessoas entendem isso como como eu posso dizer, falando contra a legítima defesa, né? E falando contra a Torá. Mas é importante dizer que Jesus aqui ele tá dando uma interpretação real do que a Torá queria dizer, porque nos tempos dele as pessoas já estavam entendendo as leis de compensação como leis de revide, né? E não é isso, não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus era justamente o contrário, evitar vinganças desproporcionais. Por exemplo, né, Deus dá exemplos aqui na lei de se caso um animal seu ferir uma outra pessoa, né, você tinha que compensar isso de alguma forma, matar o seu animal e dar uma compensação para outra pessoa. A pessoa ela não poderia pegar o boi dela e bater no boi para o boi chifrar você também. Então é necessário ter essa separação bem clara, né? E é interessante, né, esse detalhe aqui, ó, se alguém lhe bater na face direita do seu rosto. A maioria das pessoas são destras, né? Vou falar um pouco sobre legítima defesa agora. Muitas pessoas usam esse texto para falar que nós não podemos nos defender de agressões, né? A maioria das pessoas são destras. E quando elas vão bater, elas batem na face esquerda. Porém aqui, Jesus falou, se alguém lhe bater na face direita. Uma pessoa batendo na sua face direita é o tapa da humilhação. Então, o que ele está querendo dizer? Se alguém quiser te humilhar, não se importe com isso, né? Os humilhados serão exaltados, né? Ele não está aqui tirando o nosso direito de legítima defesa. Imagina só, alguém vem bater na gente e a gente não se defende, né? Então, é necessário também ter isso bem entendido. E ainda sobre legítima defesa, vamos aqui no capítulo 22 de Êxodo, voltando para a porção. Capítulo 22. Então, os irmãos já sabem, se alguém falar que Jesus falou contra a Torá, quando ele disse olho por olho, dente por dente, mas eu porém vos digo, os irmãos precisam dar a resposta certa, se alguém vier questionar, né? Pedro falou, o apóstolo Pedro, quando escreveu uma das suas cartas, ele falou o seguinte, que nós devemos estar sempre prontos para dar razão da nossa fé, né? Isso é bom para nós mesmos e isso é bom para a pessoa que vai falar algo contra nós, porque às vezes a pessoa que vai falar algo contra a nossa fé, ela está ali quase entendendo, quase acreditando, ela está só ali procurando meios de tentar se justificar. Então vamos lá, capítulo 22 de Êxodo, na verdade capítulo 22, versículo 1, que na Bíblia está completo, versículo... na de vocês é versículo 2, desculpa. Êxodo 22, 2. Se um ladrão for pego enquanto arrombava uma casa e for ferido e morrer, não se trata de assassinato, a menos que isso ocorra após o nascer do sol. Nesse caso, trata-se de assassinato. O ladrão deve restituir o que roubou, caso ele não possua nada, deverá ser vendido para indenizar o roubo. Né? Muitas pessoas veem o mandamento desse e falam, mas o que o sol tem a ver de você poder se defender ou não? Né? O que isso está querendo dizer? O que esse mandamento quer dizer com isso? De noite, você não sabe, naquele contexto, né? De noite, o dono da casa ele não saberia as reais intenções daquele homem. Se era apenas roubar um bem, ou se fazer algum mal aos seus familiares, ou a ele mesmo. Então, Deus ele dá ali a possibilidade de você agir com legítima defesa, de agir até, se necessário, com poder fatal.
Porém, à luz do sol, você vai conseguir ver quem era e tentar entender quais eram as reais intenções daquela pessoa, né? E você matar a pessoa por qualquer motivo que seja, Deus não dá essa liberdade para você, né? A vida de um ladrão, por mais injusto que ele seja, mais ímpio que ele seja, não vale mais que um celular. Um exemplo, né? Muita gente às vezes reage a vídeos de ladrões se dando mal. Por exemplo, o ladrão pega o celular de uma pessoa, sai correndo, toma um tiro nas costas e aí coloca uma legenda: bandido bom é bandido morto. Não é isso que Deus quer, porque a vida dele não é menos significativa que um celular. Ele não oferecia mais risco. Ele já tinha pegado o que ele queria, o que ele achava que precisava e foi embora, né? Vamos ler aqui esse texto de Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Acaso eu tenho algum prazer em ver um ímpio morrer? Pergunta Adonai Elohim. Eu não preferiria que ele retornasse de seus caminhos e vivesse? Então, irmãos, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, muitas pessoas reagem a vídeos como esse e dizem: bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido restaurado, remido, obedecendo os mandamentos de Deus e acreditando em Jesus. Mais à frente nós temos mais alguns mandamentos. Muitas pessoas pegam alguns textos do Novo Testamento, falas de Jesus, quando Jesus ele resumiu os mandamentos, né? Perguntaram para ele qual seria o resumo da lei, ele resumiu, e tem um outro episódio que ele menciona apenas 4 ou 6 dos 10 mandamentos, e as pessoas falam: tá vendo, a gente não precisa obedecer o resto, né? Vamos aqui ler Êxodo 22, 19. Será que a gente tem que obedecer todo o resto? Êxodo 22, 19, isso mesmo. Quem mantiver relações sexuais com o animal deverá ser executado. Aí eu pergunto para vocês: existe no Novo Testamento um texto como esse? Não existe. Então, está liberado? Podemos ter relações com animais? Fazer uma bestialidade dessa? Só porque Jesus não falou? Só porque o apóstolo Paulo não falou? Só porque em nenhuma das outras cartas foi citado que é proibido fazer isso? Será que nós podemos fazer isso? Ou as pessoas estão querendo escolher os mandamentos a quais vão obedecer? É claro que não podemos fazer uma bestialidade dessa, uma coisa horrorosa dessa. Então, é necessário entender que os mandamentos de Deus que estão ao nosso alcance, todos são válidos no dia de hoje. Capítulo 23, versículo 4 e 5. Se você se deparar com um boi ou um jumento perdido de seu inimigo, deve devolver-lhe o animal. Caso veja o jumento pertencente a alguém que o odeia, jazendo sobre uma carga muito pesada, não passe de largo, ajude-o a livrar-se dela, né? Aqui a gente vê o conceito de amar o inimigo, né? Novamente, tem uma passagem que Jesus fala, né, se não me engano é em Mateus 5 mesmo, né? Ouvistes que foi dito: amai o próximo e odiai os seus inimigos, né? Você não encontra essa passagem na Torá, mas muitas pessoas vão falar: tá vendo? Ó, Jesus está falando contra a lei. Meu irmão, me mostra uma passagem que fala na lei para a gente odiar o inimigo. Não tem. Então, Jesus está combatendo ali o falso entendimento da lei, a falsa interpretação dos fariseus, né? A gente vê aqui que nós temos que, né, naquele contexto, Deus estava mandando você ajudar o animal do seu inimigo, o animal da pessoa que te odeia, e devolver o animal para ela. Toda vez que aparecer, lembre o que foi dito. Jesus está se referindo aos fariseus e não à Torá.
Então você vai encontrar várias citações. Lembra o que foi dito no 6? Os fariseus, eles começaram a tentar, com uma boa ideia, era para tentar ajudar a esclarecer a Torá. Aí eles deturparam. Então esta questão de odiar o inimigo não está na Torá. Eram os fariseus que ensinavam. Então as pessoas misturam crenças farisaicas com as crenças da Torá. Exatamente. Então as pessoas pensam que Jesus está falando contra a lei, mas na verdade ele está falando contra a tradição dos homens. Seguindo mais em frente, né, é bom esclarecer, aqui foi conforme eu disse, né, nós temos diversos mandamentos, diversas leis nesta porção, né, e eu estou procurando esclarecer aqui os que eu acho que os irmãos precisam de um certo esclarecimento. Êxodo 23, versículo 13. Êxodo 23, 13. Preste atenção a tudo o que eu disse a você. Não invoque os nomes de outros deuses, nem permita que eles passem por seus lábios. Novamente, é uma expressão. A gente vai ver diversos textos onde os profetas eles chegam a citar nomes de outros deuses, mas falando contra eles, falando contra o povo de Israel. No judaísmo existe uma tradição que no judaísmo ortodoxo, existe uma tradição que você não pode nem sequer pronunciar o nome de um Deus falso, mesmo que você for falar mal dele. Tanto que vocês vão ver aí antimissionários escrevendo JC, referente a Jesus Cristo, porque na concepção deles, Jesus é um falso Deus. Então, esse é um entendimento errado. Aqui é claro que o texto está falando sobre você invocar, passar pelos seus lábios, mais nos termos de se invocar um Deus falso. É importante pontuar isso, porque a gente vê muitas pessoas, inclusive do nosso meio, acreditando numa falácia dessa. Mais em frente, no versículo 19, eu mesmo já fui questionado algumas vezes sobre esse texto, e é importante a gente pontuar também. 23, 19. Tragam as melhores primícias de sua terra à casa de Adonai, seu Deus. Não cozinhe um animal novo no leite de sua mãe. Hoje no judaísmo ortodoxo existe a tradição de não se misturar laticínios com carnes. Por exemplo, eles não comeriam um cheeseburger, não comeriam um estrogonofe e uma parmegiana, mesmo que seja de um animal puro, porque com base nesse versículo eles entendem que não se pode misturar laticínio com carne. Então assim, os cananeus eles tinham uma prática idólatra, um ritual idólatra, de pegar o bezerro e cozinhar ele no leite da própria mãe. Então o texto deixa bem claro, não cozinhe o bezerro no leite de sua mãe. Esse era um ritual cananita. Então assim, irmãos, fiquem tranquilos, não é contra a Torá comer um estrogonofe, uma parmegiana. É um ato desumano. Por que desumano? O leite que é para dar vida não pode gerar morte. A ideia era essa. Mas quando eu deixo de raciocinar e passo a seguir a letra, a própria Bíblia diz, a letra mata. O que acontece hoje no mundo cristão? Eles seguem a letra e não a palavra. O que é a letra? Não, ele interpreta do jeito que está e acaba criando uma crença nova. Por isso que cada dia surge uma nova igreja. Hoje já se passa de 50 mil denominações. Por quê? A Bíblia diz que uma casa dividida não permanece em pé, em virtude deles seguirem a letra. Aí aquela outra organização religiosa não segue não tem aquela vírgula, então não é de Deus, eu vou criar a minha, que a minha vai ter a vírgula. Aí o outro dissidente diz, não, mas tem que ter uma interrogação aqui. E assim vai havendo as dissoluções e as dissensões por falta. A Bíblia diz, o meu povo perece porque é burro. Não é assim que está escrito? Não, professor. Está escrito assim ou não? Está escrito, só que lá em outras palavras. O autor foi mais educado. Ele diz assim, o meu povo perece por falta de... E o que é falta de conhecimento? Burrice. Direto.
Tá certo, né? Então, a gente vê o exemplo do próprio Abraão, quando ele recebeu 3 anjos, 3 mensageiros, né? Ele deu para eles matizar, deu para eles carne e deu para eles coalhada, né? Então, não existe nenhum pecado em se misturar laticínios com carne, né? Isso que Deus está proibindo, era um ritual cananita de pegar o bezerrinho e cozinhá-lo no leite da própria mãezinha dele. E para encerrar, irmãos, um estudo curto, né, para não cansar nossos irmãos, em Êxodo 24, versículo 7, nós temos aqui o relato. Então ele pegou o livro da aliança, né, todo esse conteúdo que nós estudamos, depois dos 10 mandamentos, até esse momento, Moisés ele já começou a redigir, começou a escrever. Então ele pegou o livro da aliança e o leu de forma que todo o povo ouvisse. E eles responderam: tudo que Adonai falou, faremos e obedeceremos. Ou, dependendo da sua tradução, faremos e ouviremos. Né? A tradução mais correta seria ouviremos. Eles falaram em hebraico, Naaseh veni Shema, né? Palavra Shema, ouve Israel. Né? Então, esse dá um senso de que o povo de Israel sabia que haveria mais, sabia que eles iriam ouvir mais. Né? Ouviremos, daremos ouvido a tudo o que o Senhor trouxer para nós. Que sejamos assim também nós. Né? Muitas vezes, estudando uma porção, eu encontrei mandamentos a qual eu não estava obedecendo. Eu encontrei mandamentos a qual eu estava em falha. Eu deveria ajustar na minha vida. Então, que seja assim na minha vida e na vida dos irmãos. Que nós faremos, ouviremos e obedeceremos. Amém? Amém.